Fala galera, e chegamos então à parte 2, segundo episódio dessa quarta temporada de True Detective, o Terra Noturna. Galera, antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, porque não custa nada dar o like, que ajuda demais, e como ajuda aqui o canal da Take, iremos acompanhar toda essa quarta temporada aqui, com críticas logo após o episódio. Obviamente acabei este episódio, já tô vindo aqui gravar. E galera, esse segundo episódio aqui, ele já mostrou uma coisa assim, ó, clara, tá? Que já tinha dado muitos indícios no primeiro episódio, mas agora deixou assim, ele não deixou claro, ele deixou extremamente solidificado o quê? O quanto que a Liz e a Navarro, entendeu? Eu tô aqui com umas anotações ao lado, entendeu? Porque, cara, são muitos nomes, muitas séries, muitas coisas e tô aqui com as anotações ao lado. Tanto a Liz quanto a Navarro, elas têm características muito parecidas. E não só características de como elas agem em decorrência, né, do seu serviço, do que elas têm que fazer, desempenhar e tudo mais. Mas também elas são muito próximas nas suas características pessoais, assim. E todo o envolvimento ali, né, que mostra da Liz com o personagem do Christopher Eccleston, que acabou de chegar finalmente aqui já nesse segundo episódio, né, o Ted Corsaro, a gente percebe que é a mesma relação que a Navarro tem com o Quavid. É a mesma relação. E a gente entende que as consequências, assim como eu falei na crítica do primeiro episódio, as consequências que as personagens carregam de fatos acontecidos no passado deixam elas dessa forma no dia de hoje. Ou seja, elas agem muito, e daí sim entra essa semelhança da maneira como as duas personagens têm as suas relações e tudo mais, elas agem de forma com uma grande proteção. Existe uma grande proteção ali, por mais que ambas saibam, e isso dá pra perceber em reações, tá? Porque, pô, a gente tá falando, né, de Judy Foster. Cara, não precisa falar sobre a carreira de Judy Foster, simplesmente, né? E, cara, a Kelly Reis também, ela tá mostrando já uma complexidade da personagem que deixa as semelhanças ali que tem, né, da Liz com a Navarro muito próximas, assim. Ou seja, elas têm essa grande bolha de proteção ali por causa do que aconteceu com elas no passado, e isso vai mostrando as relações que elas têm hoje, né? E isso é algo que, querendo ou não, se aproxima muito das personagens, tá? Tem esse fator que aconteceu no passado, que está novamente mencionado, né? Não está argumentado, não está muito menos explicado sobre o que é que realmente aconteceu entre as duas, sobre, né, o tal caso ou tal pessoa, não está claro ainda pra gente o que é que aconteceu entre as duas ali. Mas isso é óbvio que vai surgir, né? Porque, como a gente já viu no final do primeiro episódio lá, aquele grande promo que tinha, né, do segundo já ao sexto episódio, a gente sabe que elas vão entrar em conflitos novamente, conflitos realmente, né, sérios. Não algo que simplesmente seja uma picuinha, algo ali de afastamento provocado ou algo de colocação por causa do cargo que eles têm, por exemplo, em relação ao Navarro, entendeu? Algo sério, algo que realmente vai trazer a complexidade do que aconteceu no passado de uma forma mais forte e tudo mais. Então, tem elementos dessa relação das duas ali que a gente entende do porquê que elas se aproximam, e também esses fatores pessoais, as duas salientam cada vez mais do porquê que elas se aproximam também para resolver esse caso que ainda não está em aberto. Que é muita motivação também, porque isso, né, o personagem do Ted deixa muito claro, né? Por que que a Liz quer manter esse caso ali, por que que ela não quer passar, né? Esse caso para quem realmente tem ali muito mais possibilidades de conseguir analisar e, querendo ou não, né, investigar e, consequentemente, conseguir entender o que realmente aconteceu com os cientistas e tudo mais. E tem uma parte, cara, que é muito importante, assim, que a série nesse segundo episódio coloca, que é algo que, novamente, tá? Que eu também coloquei lá na crítica do primeiro episódio, que evoca muito do que funcionou na primeira temporada de True Detective e que depois, né, não estava presente na segunda e na terceira teve relances, assim. Que é muito, né, da questão, cara, entre fé e questão da ciência. Aqui, essa questão da fé, tá, ela não tá como colocada na primeira temporada, ela tá de uma outra maneira, né? Ela tá colocada ali e muito na personagem que tem também, ó, por isso que eu tenho que procurar muito bem minhas anotações, cara, a personagem da Rose, né, que viu lá o Travis, tudo mais, e a gente já teve a explicação da relação dos dois ali, que é muito massa também, mas a personagem da Rose, ela, querendo ou não, mostra o significado
do que é esse mundo espiritual. Então a gente vai ter, nesse momento, né, a questão espiritual, a questão do que seria essa mitologia toda que acontece desde lá, ou que sempre esteve naquelas terras ali, né? Tem o, o entregador, né, que ia lá, né, na sede de pesquisa e tudo mais, que ele inclusive fala, né, simplesmente, pô, eu vi alguém, tá, mas se tu viu alguém, isso é muito importante, tu precisa colocar quem é essa pessoa, né, é um fator muito importante. Mas a gente sabe muito bem a terra que nós vivemos, tu sabe muito bem a terra que nós estamos vivendo, ou seja, não, né? A gente enxerga coisas aqui. E essa questão do mundo dos mortos, a questão daqueles 3 exemplos que a Rose coloca para Navarro, deixa muito claro que esse espiritual ele vai confrontar com a ciência, porque o que faz, por exemplo, a Alice quando vai lá, né, na escola para conversar com o professor, tudo mais, que é mais, né, querendo ou não, que a Alice tem a mesma relação que ela tem com o Ted, por exemplo. Ali é mais um exemplo que a gente tem da relação que fica muito clara. Ali para mim já estava colocado o quanto que tinha de semelhança com a Navarro por causa do quadro do primeiro episódio. Mas depois quando surge o Ted, então isso simplifica, porque a gente tem daí toda a história deles de 15, não, 19 anos, não, quando estava dando um tempo. Então a gente tem já ali com o professor o exemplo daquela proximidade com a Navarro. Mas o que o professor tem de função, né? A explicação do que a Tesla lá fazia, né? Que era simplesmente pesquisar algo, né, que teria uma grande importância e consequência no nosso mundo por completo, da investigação sobre, cara, doenças extremamente sérias, complicadas, que não tem nenhum tipo de solução, ou seja, seria uma pesquisa que iria mudar completamente a vida de muitas pessoas, mas de muitas pessoas, sabe, para o futuro ainda mais, assim, ou seja, é algo extremamente importante. Essa função da ciência colocada ali, né, do que o professor está explicando, o que o centro de pesquisa fazia, é esse confronto que, nesse segundo episódio, eles tentam estabelecer pra gente, para que fique, querendo ou não, assim, como se fosse, sabe, um muro, e tu ficasse pendendo por esse muro entre o que é real e o que não é. O que é esse mundo espiritual e o que é, né, o que pode ser esse fator da ciência e tudo mais, do que pode ter sido descoberto ali dentro, que pode ter provocado. Porque daí tem todas as explicações, como eles começam a dar em relação à hipotermia, eles vão embasando, né, com argumentos para esses dois lados aqui. Então, acredito que esse muro ele não é algo que ele vai permanecer até o final da série, mas é algo que eles vão sim fomentar, pouco a pouco, os dois lados. Eles vão colocar argumentos para os dois lados para que nós, espectadores, a gente fique, querendo ou não, com essa dúvida, fique se questionando muito sobre o que está acontecendo. Porque daí, quando entra esse lado da ciência, daí, se a gente pegar o lado da investigação, pô, o que seria esse lado real da investigação? Quando começa a ter toda essa trilha em relação ao Clark, a Anne, ao caso dos dois, ao trailer, do trailer do local que eles se encontravam, o que a Anne tinha já como tatuagem no corpo, o que o Clark faz como tatuagem no corpo, que está colocado lá, que tem toda a história, como a Rose fala que isso vem de antes do gelo, inclusive estar naquelas terras lá, né? E o que é que realmente o significado de tudo aquilo que estava colocado no trailer do Clark. São muitos elementos que vão começar cada vez mais a fomentar, porque o Clark se torna muito mais do que uma representação do assassino, como seria um assassino, né, cara, pouco importa se ele é um assassino serial, se ele é um assassino, qual é, o que ele está querendo evocar realmente com tudo o que ele está fazendo ali, né? Então, esse ritual todo que ele está fazendo e que a gente vê também presente ali dentro, né, do trailer, o que pode ele ter provocado, inclusive para a Anne, ele pode ser o responsável pelo que aconteceu com a Anne. Esses fatores todos são muito interessantes, assim, porque a gente vai ficar daí fomentando esse campo da investigação com esse real e com essa possibilidade também do ritual, do espiritual, tudo mais do que pode ser, sabe? É um quebra-cabeça, obviamente, que não vai ter resposta. Eu gosto muito do quanto que eles batem no episódio também com a questão do não é a pergunta certa, não é a pergunta certa. Qual seria a pergunta certa a se fazer, né? Para que nós, espectadores, a gente fique também pensando, cara, tá, mas se não é esse caminho, qual seria o caminho?
E a gente vai abrir todo esse leque de possibilidades ali. Como é uma série que a gente precisa fazer todos os quebra-cabeças, né, episódio a episódio, essas pistas elas vão colocando pra gente, né, sendo colocadas pouco a pouco e a gente vai fomentando. Mas o mais importante sempre, a gente vai ter esse muro e eles vão ficar sempre fomentando esse muro com argumentos para ambos os lados. Ambos os lados, o que pode ser? Algo até muito importante que a primeira temporada fez. A primeira temporada fez isso extremamente bem. Né? Vamos ver até quando que vai, né? Esse caminho aqui, não acredito que vai ter ao final, mas o quanto que eles vão fomentar nos próximos episódios, tudo mais, essa questão toda. E tem uma personagem que aparece ali quando tem toda aquela questão, né, dos interrogatórios para as mulheres que faziam a limpeza, como vai lá pro cara do entregador, que é a primeira que a Judy Foster tá lá, que é a Liz, né, está interrogando. Ela pega o desenho, ela olha o símbolo, ela estranha o símbolo e ela chama uma outra personagem ali e mostra pra ela a personagem da Bree. E a personagem da Bree é uma personagem que... Por que a câmera, né, foca na Bree enquanto que aquela outra mulher que fazia a limpeza e a Liz vão caminhando lá para dentro, né? E foca bem no rosto dela, que o rosto passa em primeiro plano, com ela mudando a sua feição, como, obviamente, ela tivesse, né, não só reconhecido o símbolo, mas reconhecido a situação por completo. E ela passa, né? E por que tem claramente o nome Bree colocado ali? Para que isso fique para nós, espectadores ali, cara, aquela personagem ali, ela vai ter uma importância. E obviamente que ela vai ter a importância sim para algo mais do que vai acontecer. E esse algo mais do que vai acontecer, para mim tem uma ligação ali em relação à personagem da Anne. Vai começar a ter essas junções todas do que pode acontecer ali. Então é mais uma personagem que tá apresentada um limiar, e desse limiar ali vai ter uma escala ainda maior do que vai acontecer. Então, galera, pô, foi um segundo episódio, assim, que, ao contrário até, isso é uma coisa que aconteceu na semana passada, né? A gente teve a estreia no domingo passado, e na segunda-feira a Issa Lopes, ela veio e começou a colocar alguns comentários em relação ao que o público estava fazendo, né, no Rotten Tomatoes, cara, de ir lá colocar uma série de críticas negativas, tudo mais, e acredito que se está tendo uma negativa em relação à série por parte do público, entendeu? Eu entendo muito que é o quê? Não a fatores como a Issa Lopes coloca, tá? Que daí são outros tipos de argumentos colocados lá por ela, mas acredito que é muito porque o primeiro episódio ele apresenta os elementos assim, mas ele fica um pouco em aberto. Acho que esse segundo episódio, e tem que ser assim, porque a gente está vendo uma série de um mistério onde ele é um grande quebra-cabeça que nós precisamos ir montando junto com tudo que está acontecendo em relação às nossas duas protagonistas ali. Acredito que é um pouco de falta até de paciência de uma parcela do público, se for esse caso. Se for um outro caso, como esse Lopes começou a colocar, cara, aí são, sabe, outros fatores que para mim é uma grande tristeza de ver pessoas indo lá por preconceito e tudo mais, indo lá colocar, né, argumentos e tudo mais. Mas por que eu entrei nesse assunto, tá? Porque eu quero muito saber de vocês, assim, porque estamos, né, assistindo mais uma temporada de True Detective. Ela é uma temporada diferente, muito diferente se a gente for considerar a segunda temporada. Ela é diferente da terceira, mesmo tendo alguns elementos de mistério como a terceira tinha, mas a terceira ela tinha uma questão diferente de como tratar, né, essa questão dos mistérios em si. Ela era muito mais pé no chão, né? A segunda era extremamente pé no chão. E a primeira temporada não. A primeira temporada tem elementos que tu consegue pegar e colocar em paralelo em relação à maneira como está acontecendo na quarta temporada. Se vocês estão gostando ou não do que está acontecendo até agora nessa quarta temporada e esse gênero tão colocado aqui. Tem algumas teorias que também eu achei bastante curiosas, que daí é aquele negócio, é o tal do muro, é o tal de ficar dando, né, argumentos para ambos os lados ali de fé e questão da ciência, né? Que é a questão toda de ter, daqui a pouco ali, algum organismo, como é colocado ali na questão toda da pesquisa,
E esse organismo, que daí abraçaria completamente, né, já o gênero de terror ali, falaram muito do The Thing, né, da coisa lá dos anos 80, do filme dos anos 80, sobre algo ter sido despertado, né, isso já foi usado em outros filmes também do gênero de terror ali, colocado muito de algo ser despertado, algo que estava dentro do gelo, e esse algo ser como se fosse, cara, um vírus que começasse a provocar todas essas mortes todas. Acredito que eles não vão por esse lado, acredito que o segundo episódio já dá não uma limpada nessa teoria, entendeu? Mas ele dá uma segurada. Ele dá uma segurada nessa questão aqui. Não acredito que eles vão, acredito que eles vão muito mais forte essa questão espiritual daqui pra frente, entendeu? Mas foi uma das teorias que começaram a rolar também, né, nessa semana e tudo mais, mas repetindo a pergunta, quero muito saber de vocês se estão gostando do gênero, como ele está sendo tratado até aqui, com 2 episódios de Terra Noturna e tudo mais. Galera, semana que vem, obviamente, assim que acabar o episódio, venho aqui para fazer a crítica, pra gente continuar conversando sobre essa 4ª temporada de True Detective. Certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag04, viva o sonho aqui.